Deixa eu contar algumas coisas para você, antes de você começar a ler. Deixa eu te contar algumas coisas acerca do que nós vamos estudar aqui hoje. Amém? Bom, primeiramente, sejam bem-vindos a esse domingo de Santa Ceia. Estamos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. E você é sempre bem-vindo à mesa do Pai. Amém? Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14, vai falar um pouco sobre a última Páscoa de Jesus e a Santa Ceia. Eu estava explicando no culto da manhã que muita gente não sabe nem o que é Páscoa. Às vezes a pessoa frequenta anos e anos a casa de Deus, mas ela não sabe ainda o que significa a Páscoa. Eu estava até brincando com os irmãos de manhã que quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, quando a gente busca entendimento das coisas, nós não somos enganados por tudo que ouvimos. Às vezes o que a gente ouve pode nos enganar, pode nos levar a errar o alvo. Hoje em dia, com a tecnologia, a internet, se ouve de tudo, irmãos. Está até programado para esse mês o arrebatamento, você está sabendo disso, né? Está programado, segundo a internet, né? Jesus disse que nem ele sabe o dia e a hora da volta dele, o povo já está colocando em tudo. Dia 22, 23 de setembro, vai acontecer o arrebatamento, não sei o quê. Eles inventam um monte de história. Por quê? Porque a facilidade das informações, em vez de se divulgar o Evangelho, fica se divulgando doutrinas. Então, a pessoa que tem a mente fraca, ela não busca entendimento em Jesus, o que acontece? Ela acredita em tudo que ela ouve. Então, as pessoas hoje, elas põem sentido, elas acreditam em tudo que elas ouvem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a internet, com a televisão. E até mesmo com pessoas que vêm falar certas coisas aos nossos ouvidos. Jesus disse que o Espírito Santo nos dirigiria em todas as coisas, nos ensinaria tudo o que precisássemos e nos faria lembrar da palavra de quem? De Jesus. Então nós temos que botar muito entendimento nisso. Então as pessoas associaram a Páscoa a quê? A coelho e ovo de chocolate. Vão lá em épocas assim, pagam caríssimos, né? Caríssimos de chocolates, fazem aquela tradição. Eu até brinquei com os irmãos de manhã, que houve até um pastor, não vai lembrar disso, houve até um pastor que falou, num culto, irmãos, né? Falou que os coelhos colocam seus ovos nas rochas para proteger as crias. Aí a gente para e pensa, desde quando o coelho põe ovo? Nossa, não, pastor, não acho, não, pastor. Mas às vezes o diabo vai usar, irmãos, ou a falta de entendimento até da pessoa. Aí ela começa, não, por isso que a Páscoa tem um ovo de chocolate. Ela não procura saber da informação. Eu ouvi o pastor dizer, por isso que eu sempre te oriento, leia a Bíblia. Confie única e exclusivamente na palavra de Deus, e você não vai ser enganado. Agora, quantos que associaram na pregação desse tal homem aí, quantos associaram que realmente o coelho põe ovos? Não busca entendimento, né? É igual o ovo de pato. Existe ovo de pato, igreja? Não, ovo de pato. Mas o povo veio ovo de pato, pato nem põe ovo, quem põe a pata. Mas às vezes a falta de informação, né? A pessoa vem na feira, a gente tem a feira aqui no domingo de manhã, estou vendendo ovo de pato. Aí a pessoa vai lá e compra. Não, o pato colocou ovo, nem procura saber se realmente. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que a internet ela divulga muita coisa. E às vezes até o nosso redor. Então a gente tem que procurar saber o que significam as coisas. E o povo de Deus, para as coisas de Deus, ainda é muito leigo. Ainda é muito sem entendimento. Por isso que o profeta disse que o povo de Deus ele sofre por não haver o quê? Entendimento. O povo de Deus perece. Então, pastor, o que significa a Páscoa? A Páscoa foi instituída por Moisés, precedendo o livramento do povo de Israel lá da terra do Egito. Foi quando o Senhor instruiu Moisés, passou aquele período de pragas ali, e antes da última praga, Deus ele chamou Moisés e falou assim: olha, Moisés, vocês vão fazer aí a Páscoa, vocês vão se reunir dentro dos lares de vocês, vocês vão pegar ali ervas amargas, vão pegar pão sem fermento, eu vou explicar cada um direitinho. Vão pegar ervas amargas,
pão sem fermento, vão pegar um cordeiro, né? As vistas, as coisas vocês vão descartar, jogar fora. O cordeiro vocês vão compartilhar entre vocês, né? Se tiver um estrangeiro na sua casa, chama para dentro, feche as portas, compartilhe entre vocês, e o sangue vocês vão passar nas portas, nos umbrais, para que quando o anjo da morte passar, venha entender que ali dentro tem servos do Senhor. E assim começou a Páscoa. As ervas amargas, por que das ervas amargas? Para representar um período difícil que foi nos dias do Egito. Foram anos de escravidão, povo de Deus, sofrendo dentro do Egito. Então as ervas amargas, naquele momento ali da Páscoa, era para lembrar que o momento difícil ele passa. O amargor dá na hora assim na boca, mas depois de um tempo ele passa, ele vai permanecer. Então aquele momento difícil ali das ervas amargas, eles lembravam, eu tive um período difícil da escravidão, mas o Senhor está me fazendo livre. O pão sem fermento é um pão puro, e ele representa a pureza da palavra de Deus. Eles tinham uma promessa dentro do coração, que era qual? Vocês vão sair daqui e vão para uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Então eles já tinham dois elementos ali. O cordeiro, ele estava simbolizando ali a união das pessoas dentro daquela casa, a união delas com Deus, aquele momento de intimidade, de temor, de santidade, e simbolizava a união deles ali. E o sangue era para identificar. Então o sangue servia para identificar que dentro daquela casa havia servos de Deus. Amém? Então Moisés, antes de partir do Egito, cada um nas suas casas fez o propósito da Páscoa. Hoje esse rito ainda continua para os filhos de Israel. Para nós hoje, Jesus que é a nossa Páscoa. Amém? Hoje nós não temos mais o hábito de pegar ervas amargas, sentar, matar o cordeiro, porque isso aí é uma tradição dos judeus, do povo de Israel. Pastor, e o que nós fazemos na Páscoa? Compramos ovo de chocolate? Não. Nós lembramos do sacrifício de Jesus. As ervas amargas para nós hoje são as aflições que Jesus falou. No mundo tereis o quê? Aflições. Então as ervas amargas para nós, não precisamos comê-las. Nós já vivemos dias de ervas amargas. São as aflições que a gente passa no dia a dia. Mas vem acompanhado de quê? Do pão sem fermento. Qual é o pão sem fermento? A palavra pura. Que diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Toda aflição, ela vem precedendo o quê? Uma promessa. Uma palavra que vai te fortalecer para você superar, para você vencer. Essa é a verdadeira Páscoa. Jesus, ele entrou no lugar do cordeiro. Qual a função de Jesus? Jesus veio para nos aproximar novamente de Deus. Com o pecado de Adão e Eva, nós somos separados do Altíssimo. O povo de Deus não podia falar com Deus. Eles tinham que falar para o sacerdote ir lá buscar Deus, esperar a resposta, vir trazer para o povo. Jesus, ele veio para estreitar esses laços. Hoje nós temos ligação direta com Deus através de Cristo Jesus. O Cordeiro que traz a união com Deus e também com os homens. Salmo de número 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas não é união só de estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, de conversar, mas é aquela união espiritual, na mesma fé, no mesmo Espírito, servindo a só Deus. Jesus é o Cordeiro da nossa Páscoa. Amém? Nós temos que celebrar não uma vez no ano, mas sempre. Ele veio trazer essa união, e o versículo 3 do Salmo 133 diz que quando essa união acontece, quando estamos unidos a Deus, estamos em comunhão uns com os outros, a Bíblia diz que ali Deus ordena o quê? A bênção. Você quer ver um lugar abençoado? Quando o povo é unido. Não tem um ditado aí fora que diz que a união faz a força? É bíblico isso. Quando o povo de Deus, ele ora unido, busca a Deus unido, está na mesma palavra, na mesma fé, Deus vai ordenar a Deus. Nós temos que andar em
e também comunhão com quem? Com os homens. Fazer de tudo para andar em paz com todo mundo, praticar a união pela palavra. Então, hoje a nossa Páscoa, ela não é ovos de chocolate. A nossa Páscoa é Jesus. Amém? E o sangue, pastor? Faltou o sangue. O sangue de Jesus dá para nós hoje uma nova identidade. Antes éramos escravos, hoje nós somos filhos. Amém? O sangue de Jesus é a marca que está em nós e nos faz ser filhos de Deus. Eu até brinquei de manhã, o povo está tão preocupado com o negócio de marca de besta, marca da besta é chip, é celular, a marca da besta é número. A marca da besta não é a falta de entendimento. Que a pessoa perde o entendimento e com as mãos ela faz a transgressão. Isso aí é a marca da besta. A marca de Cristo é o sangue. A pessoa que está na direção de Deus, está andando em entendimento na palavra. Essa é a marca de Cristo que é em nós. Amém? E aí, irmãos, falando ainda dessa questão da internet, já vou entrar na mensagem, tá? E aí, falando dessa página da internet, as pessoas começam a, em vez de propagar o Evangelho, elas começam a propagar contra o Evangelho. Dizendo, esse negócio de igreja não existe. Aí levantei um monte de gente desigrejada. Eu não preciso ir para a igreja. Claro que precisa, a Bíblia nos orienta a isso. Não precisa dizimar, é só pegar e comprar uma cesta básica para a família e tal. Mas a Bíblia não diz para a gente fazer isso. A Bíblia diz para a gente trazer na casa do tesouro todos os dízimos e ofertas. Mas as pessoas querem começar a colocar coisas aonde não existe. Essa semana eu ouvi falar sobre a ceia. E olha que eu nem ia pregar sobre a ceia, a mensagem não estava preparada ainda, né? Mas já é o Espírito Santo está tocando para a gente poder ter um entendimento. Falaram que esse negócio de Santa Ceia é ritual de crente. Mas o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus está dizendo? Será que é realmente um ritual que toda igreja evangélica faz? Vamos ver aqui Marcos capítulo 14, o versículo 22. Marcos 14, versículo 22. Será que é mesmo um ritual? O que a palavra de Deus nos mostra? Versículo 22. E comendo com eles. Quem estava comendo com eles? Jesus. Eles quem? Os discípulos. Aqueles que em comunhão andavam com Jesus. Olha o versículo 22. E comendo com eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu e deu-lhe. E disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Mas se não tivesse na palavra de Deus, se não tivesse escrito na palavra de Deus, poderia até ser uma tradição. Mas Jesus, ele veio para nos trazer o quê? Exemplo. Toda vez que a gente participa do ato da ceia, tem gente que não sabe o que é ceia, como não sabe o que é Páscoa. A ceia é um ato de comunhão, onde a gente senta à mesa com o Cordeiro. E temos comunhão com Deus e uns com os outros. E Deus está ordenando a mesa. O apóstolo Paulo diz que aquele que não participa do corpo e do sangue do Cordeiro está com quem dorme. Não é que a pessoa está dormindo no mundo, igual acontece muitas vezes. Não é esse sono, é o sono espiritual. Ele está morto espiritualmente, porque ele não tem comunhão com Deus através do corpo e do sangue do Cordeiro. Então as pessoas começam a ouvir, eu não preciso participar da ceia. E tem gente que nem dá valor mais a ceia. Culto de ceia? Não vou nem para a igreja nesse dia porque é ceia. Não, pelo contrário, tem que estar. É uma instituição que o meu Jesus começou com os discípulos. E vai continuar comigo até que ele venha. O que Jesus disse? Fazer isso em memória de mim. Porque toda vez que a gente toma da ceia, a gente está lembrando que Jesus, a nossa verdadeira Páscoa, se entregou em nosso lugar. Que o sangue dele nos deu uma nova identidade. Que comemos as ervas amargas da vida, mas o pão nos sacia com a pureza, dizendo: você vai comer em um lugar melhor. Você vai vencer essa aflição. Tem sempre uma promessa nos mostrando para onde iremos. Mas quando nós não participamos disso, não damos o devido valor, começamos a enxergar como uma tradição, Deus não opera. Não opera.
Eu já contei para vocês o caso de um dos membros da minha igreja, quando pastoreava em outro lugar, em outra cidade, que não veio no dia da ceia porque tinha brigado, se eu não me engano, com o marido, o filho, não lembro muito bem. Aí no outro dia, como eu morava perto da igreja, um bairro pequeno, todo mundo se conhece, encontrei com ela na rua. Ela tentou atravessar a rua, mas já era tarde demais, né? Eu já tinha visto. E ela viu o que eu vi. Eu falei, irmã, o que aconteceu? Só não veio na ceia. Ah, pastor, não vou mentir não, vou falar logo. Ah, acabei brigando, me aborrecendo com fulano lá. Ah, eu falei, você vai para a igreja assim, eu nem vou. Eu falei, irmã, isso eu devia vir. É o Espírito Santo que nos consola, nos dá alívio até dessa sobrecarga. Aí ela parou, ela, poxa, pastor, eu não tinha pensado nisso. É lá que a gente pede o perdão e a gente assenta na mesa. Imagina, Jesus fez um convite e a senhora levou um convite para o cara que estava passando raiva. Aí ela fala, pastor, eu não tinha visto por esse lado. E às vezes as pessoas não veem mesmo, porque o príncipe deste século, Deus deste século, que é Satanás, cega o entendimento de muita gente. No caso que eu estava contando no culto da manhã, há muitos anos atrás, também em uma das igrejas que eu pastoreei, tinha uma pessoa que fazia a obra de Deus. Ela estava lá fazendo a obra, de repente parou de fazer a obra, estava um namoro. Passou-se anos, ela namorando com a pessoa, parou de fazer a obra e tomava da ceia. Aí um dia eu perguntei para a irmã, mas a senhora deixou de ser obreira, por quê? Ah, pastor, eu estou num relacionamento, a senhora sabe, a carne é fraca. Eu falei, mas a senhora participa da ceia. Aí ela parou, ela estava num ritual que não tinha nem percebido. Eu falei assim com ela, assim, a irmã precisa acertar a sua vida, não só para voltar para o lugar, mas para participar da ceia. A senhora só está comendo pão e bebendo chocolate. Aí ela, então vou parar de tomar ceia. Eu falei, não, a senhora tem que se conservar diante de Deus. Que a senhora esteja no lugar que Jesus preparou. Aí eu falei, o que impede a senhora de casar com uma pessoa? A senhora está há tantos anos com ele? Ah, pastor, é porque moram outras pessoas comigo dentro de casa. Eu falei, mas a senhora não namora com ele há tantos anos? Ele não sabe das pessoas que moram na sua casa? Aí ela parou assim. Ela, pastor, é complicado. Eu falei, é decisão. Jesus disse que aquele que quiser seguir ele, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e vem. Negue-se a si mesmo. Eu falei, se Jesus volta agora, irmão, como é que fica a sua salvação diante dele? Ah, mas Jesus me entende. Eu falei, claro que ele te entende. E é justamente por te entender que ele quer que você ande na direção correta. Acerte o ângulo. Passou-se os anos, e aí, no começo do ano passado, ela veio para mim e falou, posso tomar da ceia? Eu falei, como é que está a situação? Está do mesmo jeito. Eu falei, com a senhora. A orientação já foi dada. Nós não podemos servir a Deus sem estar em santidade. Pecar todo mundo peca, irmãos. Todo mundo já deu uma escorregada na vida. Todo mundo em algum momento já pecou em palavras, em atos, sentimentos, situações, mas daí a permanecer no pecado é escolha, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, é decisão nossa querer seguir Jesus, agradá-lo, porque a promessa, o pão sem fermento, a promessa de Deus nos aponta para quê? Para termos uma nova vida com Ele. Foi por isso que Jesus reuniu os discípulos aqui, pegou o pão, partiu dele e disse, tomai e comei, porque isso é o meu corpo. 23. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam. Irmãos, naquela mesa, naquele momento, entre os discípulos, também tinha o traidor, também tinha o que negaria, também tinha o que ia se esconder. Mas Jesus deu a oportunidade de salvação para todos. É decisão nossa tomar do pão e tomar do cálice. É decisão nossa por uma vida com Cristo. Ah, pastor, eu não tenho força para vencer o pecado. Ninguém tem, irmãos. É por isso a necessidade de estar com Ele. Ele é a nossa força.
Ele vai nos sustentar, vai nos lembrar de tempos de ervas amargas, nos dá o pão da purificação, da pureza, o pão que sustenta, o pão da palavra. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, para que essa palavra traga uma esperança de lutar contra aquilo que quer nos impedir de estar numa nova Jerusalém, numa nova Canaã, numa nova terra de promessa. Sozinho ninguém consegue, por isso que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Ninguém consegue abandonar um vício sozinho. Ninguém consegue restaurar um casamento sozinho. Ninguém consegue se curar sozinho. Em tudo nós precisamos de Jesus. E é essa comunhão que Jesus quer que você tenha, para que você possa enfrentar as ervas amargas do dia a dia e com esperança entender: não, eu vou para um lugar melhor, eu vou estar com o meu Jesus. Aí ele continua dizendo aqui, 24: e disse-lhes: isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que por muitos é o quê? Ele estava dizendo: isso aqui é o começo de uma nova história. O apóstolo Paulo disse que todas as vezes que nós tomamos o corpo, bebemos o sangue, não é que a gente vai virar para beber sangue, não, é espiritualmente falando, né? Quando a gente faz esse ato, esse memorial, a gente está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Mas por que Ele vai vir? Para buscar aquele que está carregando a cruz, que está lembrando de dias de ervas amargas, com o coração cheio de esperança que vai entrar na terra prometida. Essa é a verdadeira essência. Não é um ritual que você vem na igreja, no segundo domingo do mês, pega um pãozinho, pega um cálice de suco de uva, adora ali, fala por Deus. Não, é algo muito especial. Até que Ele venha. Ele derramou para todos. E aí, irmãos, nessa comunhão, nós entendemos que pela palavra, nós entendemos que Jesus, Ele veio trazer cura, restauração, salvação. Ele veio trazer uma nova vida. Ele está anulando aquilo que nos condenava e está trazendo o quê? Um novo testamento, uma nova oportunidade. E Ele é o único caminho que vai nos levar a esse novo testamento. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A pessoa pode passar os anos da vida dela, pode não ter vício algum. Não tem vício nenhum, pastor. Ajuda os pobres, faz suas esmolas, faz suas caridades, frequenta a igreja. Mas se ela não tiver uma vida unida, corpo e sangue com Jesus, ela não vai entrar no reino dos céus. É uma decisão. Eu vou ficar nessa terra para perecer, ou eu vou para a terra que o Senhor está preparando para mim? Ele diz: deixa o Espírito Santo que eu vou preparar um lugar para você. O Espírito Santo está conosco até Jesus voltar. Eu estava vendo uma pregação essa semana, falando que Deus enviou Jesus e Jesus enviou o Espírito Santo para chegar aos homens. Agora, para os homens chegar a Deus é o contrário. Através do Espírito Santo, ele encontra Jesus e Jesus leva ele a Deus. Olha que coisa interessante. Os três formam-se um: Pai, Filho e Espírito Santo. Sem Jesus não tem caminho, não tem mediador. Não tem outro jeito de chegar no céu. Você pode ter sido a melhor pessoa do mundo, a mais bondosa, a mais caridosa. Pastora, nunca abri minha boca para falar uma mentirinha, para dar um xingamento. A boca é limpa, pastor, mais limpa do que cloro, limpinha. Mas se você não aceitou Jesus e não sentar à mesa do Cordeiro com Ele, você não vai para o céu. Não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. Amém? E ele diz aqui, 24, ele diz: isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. É para todos? Sim, mas só aquele que quer vai encaixar no muito. Só aquele tomar a decisão: eu quero estar com Jesus, eu quero seguir as pisadas do Mestre, vou negar mim mesmo, vou buscar uma nova vida, quero sair do mesmice. Eu sei que essa terra vai passar,
Os céus vão passar, mas o que Deus colocou no meu coração não vai passar pela palavra dele. E se ele prometeu que viria nos buscar, eu tenho que andar em comunhão com a palavra, com o Espírito Santo, lembrando sempre da verdadeira Páscoa que é Jesus, o Cordeiro que se sacrificou em nosso lugar. Temos que praticar o ato da Santa Ceia, que muita gente diz que é ritual de igreja crente, mas Jesus está falando aqui, está mostrando. Fazer isso em memória de mim. Toda vez que você fizer isso, você tem que lembrar. Cada gota do sangue dele foi derramado para você ter vida em abundância. Então não é qualquer coisa a Santa Ceia. E tem gente desperdiçando. Jesus disse para a mulher, falando para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse para Jesus: mas até os cachorrinhos comem as migalhas da mesa. Jesus disse para ela: eu nunca encontrei tamanha fé. A partir daquele momento, ela deixou de viver das migalhas e se assentou à mesa do Cordeiro. O pão é precioso demais, irmãos. O sangue é precioso demais para ser levado assim de qualquer forma. Nós temos que tomar uma decisão de andar, de viver. E aí o 25 diz: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo aonde? No reino de Deus. Jesus está falando: eu participo com vocês, vocês vão me representar aqui nessa terra, vão participar aqui do meu corpo, do meu sangue. Todas as vezes que você fizer, isso vai ser em minha memória, lembrando o sacrifício, anunciando a morte do Senhor até que eu venha. Mas a próxima vez que eu voltar, aí é definitivo, para buscar todo mundo que andou nessa verdade, que entendeu o significado, que andou em santidade. A vida é feita de escolha. Eu escolho. Ninguém me obrigou a vir para o Evangelho. Eu que aceitei. Poderia camuflar, né? Na época o homem brigou comigo: vai para a igreja. Eu poderia camuflar. Está só frequentando, mas o coração longe. Aí chegou uma hora que a palavra bateu tão fundo que eu fiz a decisão. Eu tomei a decisão. Não, eu vou andar com ele até o fim. E aí, quando aquele dia chegar, né, ele vai de novo, mais uma vez, ele vai se assentar conosco, reunidos na mesa. A Bíblia diz que vai ser uma coisa tão linda. Estaremos assentados à mesa com Isaac, Abraão e Jacó. Olha que coisa maravilhosa. Juntos no reino de Deus, participando da sua vida. Olha que coisa linda. E tem gente desperdiçando o pão. Tem gente que não está nem aí. Está achando que a vida é brincadeira. A vida não é brincadeira. A vida é algo muito sério. E vida com Deus é mais séria ainda. A vida com Jesus é feita de decisões. E Jesus honra cada decisão que a pessoa tomar. E se a pessoa toma uma decisão fora dele, Jesus também respeita. Deixa ela viver as decisões dela. Mas que a gente venha ter uma decisão acertada. Amém? E olha que coisa linda. 26 para a gente encerrar. E tendo o quê? Cantado? Olha que coisa linda. Depois de participar daquela comunhão com os amigos, o Espírito de Deus se movimentando ali no meio dos discípulos, eles entendendo que Jesus estava preparando para coisas maiores, eles fizeram o que? Cantar? Eles louvaram a Deus. Mas eu sempre puxo a orelha de você no louvor. Toda vez que a gente canta, a gente não canta para o homem, a gente canta para louvar a Deus. A Bíblia diz em Salmos que até as árvores batem palmas para Jesus, para Deus. Os montes saltam de prazer diante da presença dele. Não pode se apresentar de qualquer forma, Deus. Não pode. Você já frequentou, já teve oportunidade de entrar dentro de um fórum? Eu tive a oportunidade de ir com meu esposo uma vez. A gente tinha uma audiência lá e ele estava vindo com uma blusa sem manga.
Na hora que a gente entrou, assim, na portaria, o segurança foi e falou: não pode entrar de qualquer jeito. Tem que entrar bem vestido. Você não entra de chinelo, de bermuda, você não entra de blusa de alcinha de manga, assim, sem manga. Você entra porque você está diante de uma autoridade. Aí meu marido ficou nervoso na época, a gente era noivo ainda. Ficou nervoso, vou embora. Não pode perder a audiência, não pode, senão a outra parte ganha. Falei, não, mas peraí. Na hora a gente fica desnorteado, né? A gente fica assim: o que eu vou fazer agora? Tanta loja de roupa lá, irmãos. Aí o Espírito Santo furioso: compra uma blusa, decar de calça, compra uma camisa. Vai lá comprar uma camisa de malha, uma manga. Ele foi lá, comprou, participou da audiência, resolveu o que tinha que resolver. E pronto, irmãos. Mas se a gente está fora da direção, a gente só perde. Eles cantaram um hino. Olha aqui, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Foram cumprir o propósito de Deus. Jesus foi se preparar para se oferecer no nosso lugar. Então, irmãos, hoje você vai sair daqui sabendo o que é Páscoa. Jesus, a nossa verdadeira Páscoa. E se alguém te perguntar da ceia, você já vai saber explicar. Amém? Não é um ritual da igreja crente. É um ato de respeito e lembrança daquilo que Jesus fez por nós. Amém? Você crê nisso? Não fala de Jesus bem forte. Fala a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos com o teu coração. O salmista diz: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça, os caminhos da eternidade. Senhor, só o Espírito Santo tem o poder aqui na terra, porque é o Espírito Santo que está aqui na terra. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu não tenho direito algum de condenar quem quer que seja. O Senhor não me fez juiz. O Senhor me deu a autoridade de sacerdócio, de levar o teu povo até o Senhor, de ministrar a palavra. Mas o Espírito Santo, o Senhor deixou para os discípulos, para aqueles que decidirem seguir o Senhor. Ele é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence se estamos andando em algum caminho mau, que não seja o caminho da eternidade. É o Espírito Santo que vai constranger o nosso coração para acertarmos os passos, para sermos guiados para o caminho que nos leva à eternidade, que é o Senhor. Por isso, Espírito Santo, sonda o coração do teu povo. Se tem alguma tristeza, alguma mágoa, se o perdão ainda não foi liberado, meu Deus, se tem algum trauma do passado, já fica condenando essa pessoa com lembranças de um mau passo do passado, da época que se viciava no passado, está sempre trazendo essa condenação. E eu digo a você, irmão, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que Jesus naquele dia diz: atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Todo mundo já teve um deslize na vida. Todo mundo em algum momento já pensou mal de alguém, já condenou, deu um mau passo, se viciou em algum momento. Mas o perdão e a graça nos alcança agora. E Jesus está dizendo: faça em memória de mim. Sou eu o caminho que vai te conduzir aos céus. O Espírito Santo convence, Jesus conduz os seguidores a nós. Deus quer recuperar, meu irmão, a comunhão que ele tinha com o homem lá no jardim, como na viração do dia. Ele vinha todas as tardes conversar com a mãe. Eles tinham comunhão naquele jardim. Mas entrando a serpente, colocou o pecado no homem. E o homem se afastou de Deus.
A humanidade está afastada do Senhor. E Jesus veio para isso, para reunir novamente o povo em comunhão com o Senhor. E o Senhor está preparando um grande jardim para nós. Mas enquanto Ele prepara para nós morada, lugar, na presença de Deus, Ele nos deixou um outro Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence, consola, ensina, direciona. E vai, se essa pessoa precisa de perdão, o Senhor está liberando perdão para ela. Nenhuma condenação há. Perdão é seu. Pare de ficar considerando as coisas antigas. Mas olhar para frente. Seus pecados já foram lançados no mar do esquecimento. Para que ficar trazendo a tua memória? Ou deixar Satanás mexer com a sua mente, fazendo você se entristecer, ficar ali abatido? É isso que Ele quer. Então toma de Deus agora, da parte de Deus, uma alegria para você. A presença do Senhor é a abundância de alegria. Pode falar, diabo, você não vai me acusar mais não, porque passou. Agora eu tomei uma decisão de chamar a criatura. As coisas velhas já passaram. O Senhor está fazendo tudo novo na minha vida. Pode falar com Ele. Tenha medo não. O Senhor derramou o sangue dele por você. Você tem direito à graça. Você tem direito ao perdão. Você tem direito ao renovo. Alegria completa. Paz. Perdão. O Senhor tem para você tudo aquilo que a palavra dele prometeu. Esse é o pão sem fermento, sem mistura, sem contaminação alguma. Jesus é a palavra, é o pão que nos alimenta. Ah, Senhor, e a promessa de uma nova Canaã alimentava o coração do povo de Israel enquanto comiam aquelas ervas amargas. A esperança brotava cada vez mais. Eles estavam enxergando a luz no meio de uma escuridão. O Senhor vai passar e vai nos libertar desse cativeiro. E nós entraremos como promessa uma terra que não imagina. Então, na hora de você entrar na terra das promessas de Deus, e viver a vida e vida com a abundância que Ele te prometeu. Por isso, ainda que seus pecados sejam mais vermelhos que a escarlate, somente o sangue de Jesus pode te tornar mais alto. Então, receba o perdão, a restauração. E se você está aceitando Jesus hoje, seja bem-vindo à família de Deus. Você é uma bênção para a glória do Pai. Diga amém. Diga graças a Deus. Nós vamos participar da ceia agora em nome de Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante o seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvos que a neve serei. A palavra do Senhor disse que o Senhor tomando o pão, tomando o cálice, disse aos seus discípulos: este é o meu corpo repartido por vós. Este é o sangue da nova eterna aliança, o cálice da salvação. E ele repartindo, dando graças e repartindo a todos, dizendo: tomai, todos, comei e bebei. Este é o meu corpo, este é o meu sangue.
é a vida do Senhor em vós. Fazei isso em memória de mim até que eu venha, aonde participarei junto com vocês da mesa, onde eu prepararei essa mesa, e você terá lugar comigo, com Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor diz: eis que estou ao porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E não haverá mais pranto, irmão, nem ranger de dentes. Haverá só louvor para a glória de Deus. Participem todos agora do corpo do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você é livre agora. Pode agradecer Jesus. Pode glorificar. Os anjos glorificam 24 horas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nós louvamos pela manhã. O que é que os anjos veem, nos fazem se prostrar? E o que é que os anjos estão vendo que nos fazem cantar santo? Ah, Senhor, mostra-nos a tua glória. Agora você é um só com Ele, meu irmão. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quando você está de acordo com Deus, pelo corpo e pelo sangue, você se torna um só no Senhor. É a aliança dele contigo, é a salvação chegando, é a restauração, é a fortificação, é a reestrutura que o Senhor está trazendo para você aguentar as aflições deste mundo. Mas sempre plantando no teu coração a promessa: vende com ânimo, eu já venci tudo isso e venci por você. O meu sangue foi derramado, o meu corpo foi dilacerado para que você tivesse vida com abundância, para que através das minhas feridas você fosse curado, sarado, restaurado, redimido. Você é o povo eleito, é o sacerdócio real, você é o melhor de Deus nessa terra, meu irmão. Você é aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Estávamos perdidos, estávamos sentenciados à morte, mas Ele veio e rasgou a cédula que era contra nós. A palavra que era contra nós, ela foi tirada, ela foi quebrada, ela foi desfeita, e hoje nós temos livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício vivo. E eu sei que o Senhor está nos tornando um só agora, um só no Senhor, uma só fé, uma só palavra, um só Espírito, um só batismo, um só Deus e uma só comunhão. Pai, obrigado por tudo isso, porque o teu sangue nos torna aptos, Senhor, para estarmos diante do Senhor. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor, por si só ninguém é santo, mas Ele diz: sede santos porque eu sou santo. E aí você entra na presença de Deus, você glorifica, você participa. Não é um ritual, meu irmão, é um memorial dos filhos de Deus que se reúnem para dizer: foi por isso que o Senhor se ofereceu na cruz do Calvário, e eu vou fazer isso todas as vezes que eu puder, até que Ele venha para me buscar. Levante suas mãos aos céus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
que dia após dia o Senhor nos mostra o caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ti. Obrigado, Senhor, por se oferecer em nosso lugar, pagar a nossa dívida. Fomos comprados por um alto preço, graças te damos. Pai, que sempre haja o Espírito Santo de Deus em nós, para nunca desperdiçarmos essa posição em Cristo, posição de quem é muito mais do que vencedor. Aleluia, glorificado seja o Senhor nosso Deus, e aplauda Ele bem forte para a glória de Deus.